Franco Lopresti Seminério nasceu em Turim a 20 de janeiro de 1923. Entrei para a Universidade de Gênova, tinha recém-eclodido a Segunda Guerra Mundial. Então, entrei para a Faculdade de Letras. Uma minha irmã havia se apaixonado por um meu colega, que era brasileiro, e, bruscamente, com 19 anos, ele resolveu casar em plena guerra. Quando acabou a guerra, é que eu vi que tinha chances muito limitadas de trabalho, os recursos da família tinham se exaurido, e então o meu cunhado daqui me mandou uma carta sugerindo que eu pudesse vir para cá, para o Brasil. E foi o que eu fiz. E levei 29 dias de navegação de Gênova até o Rio de Janeiro. Saí de lá com 17 graus abaixo de zero e cheguei aqui em 20 de fevereiro de 47 com 40 graus acima. Foi esse o meu primeiro banho de calor aqui no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer era a revalidação dos meus títulos. E nessa mesma época havia um diplomata italiano que tinha 3 filhos. Pediu para eu ser uma espécie de preceptor dessas 3 crianças. Então eu dava aulas, eles me pagavam bem pelas aulas, o que me permitiu sobreviver durante 1 ano e pouco. Eu nunca pude revalidar o título de doutor em letras. Bom, acontece que, sem o título revalidado, eu me vi na contingência de ter que trabalhar. E acabei trabalhando numa empresa comercial para sobreviver. E nessa empresa comercial tive a fatalidade de ser convidado para me tornar sócio. Digo, por que a fatalidade? Porque essa firma faliu. O meu sócio desapareceu e eu fiquei sozinho por 9 anos, como nos romances de Balzac, pagando 50% das dívidas a todos os credores para cancelar a concordata. Durante esse período, eu de noite estudava, lia livros de psicologia e tudo, e finalmente chegou um momento em que o Centro Juvenil de Orientação e Pesquisa de Niterói me permitiu, aos sábados e domingos, começar a trabalhar voluntariamente, foi assim que eu comecei, em psicologia aplicada, fazendo orientação de adolescentes carentes, sem remuneração inicialmente. Acontece que naquela época eu tentei ingressar num curso formal de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, que ainda não era o UFF, era Faculdade Fluminense de Filosofia. Mostrei ao diretor então da então faculdade o meu diploma de doutor em letras na Itália, explicando que ainda não estava revalidado. Ele aceitou que eu começasse o curso. Ingressei nesse curso e quando terminei, eu me vi na contingência de não poder ter o título de orientador educacional, não existia ainda o de psicólogo. Por quê? Porque precisava um registro de professor secundário no país. Naquela época eu conheci uma colega que pouco depois se tornaria minha esposa, Maria Luísa Teixeira de Assumpção. Eu fiz um exame de suficiência sob a orientação que ela me deu, me submeti ao exame de suficiência em filosofia, tive o meu primeiro registro formal de professor no país em 1960. Com isso eu pude tirar o registro número 178 como orientador educacional. Nessa mesma época, a Faculdade Fluminense de Filosofia me convidou para ser professor no mesmo curso onde eu tinha sido aluno. E ingressei nesse curso e nessa época também vim a casar com Maria Luísa, que também passou a professora desse curso. Nesse mesmo período, no CEJOP, eu tinha convidado um professor do ISOP para colaborar conosco, o professor Francisco Campos.
E ele gostou bastante do meu trabalho e sugeriu que eu fosse trabalhar no ISOP. Então, em 1962, eu fui admitido no ISOP como psicólogo adjunto. Mirei Lopes veio para o Uruguai. Aqui tinha sido criado, em 1944, a Fundação Getúlio Vargas, por Simões Lopes. Acontece que um dos grandes colaboradores de Simões Lopes tinha sido João Carlos Vital. João Carlos Vital, em 1938, tinha planejado o INSOP, Instituto Nacional de Seleção e Orientação Profissional, durante o governo Vargas, em 1938, que teria a função de poder submeter todos os alistandos a uma rápida orientação para podê-los qualificar profissionalmente. Esse projeto não teve sucesso e continuidade. Telegrafaram para Emílio Mirei Lopes, que estava no Uruguai em 1945, para vir dar um curso de formação de psicotécnicos. Ele veio aqui em 1946 e formou a primeira equipe do ISOP, praticamente em 1946. Em 1947 foi convidado para criar o próprio instituto, aproveitando estes ex-alunos em grande parte. O ISOP foi fundado para ser um órgão de qualificação, especialização da mão de obra no trabalho, seleção profissional, mas rapidamente se tornou um órgão também de orientação profissional. A ideia fundamental de Emílio Mirei Lopes era a indissociabilidade das duas áreas, era uma reverso da outra. A orientação trabalhava sobre a pessoa e a seleção trabalhava sobre o papel, selecionando pessoas para um papel. E a orientação indicava papéis para a pessoa. Essa era a visão de Emílio Mirei Lopes. Esta parte da vida do ISOP, que me levou até a direção, foi uma carreira muito rápida e, ao mesmo tempo, uma carreira na qual eu percebi que a situação da psicologia havia mudado radicalmente. A partir da Lei 4.119, o número de psicólogos e cursos universitários havia crescido. Em 1970 havia 30 cursos universitários ministrando o curso de psicologia legalizados no país. Um grande número de psicólogos já faziam seleção e orientação profissional por conta própria. Então, como justificar que um órgão financiado pelo governo federal fizesse concorrência aos psicólogos particulares para ministrar esse tipo de serviço, que não era mais exclusivo e já tinha sido pioneiro no passado, mas não era naquele momento? O ISOP tinha sido pioneiro na instalação dessas técnicas, desses procedimentos em psicologia aplicada. Qual era o salto lógico naquele momento? Já que o ISOP tinha formado as primeiras levas de especialistas, agora era fazer cursos de pós-graduação. E não somente cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado sucessivamente, mas principalmente dedicar-nos a projetos de comunidade. E o meu primeiro projeto dentro do ISOP foi um projeto de reabilitação profissional com o antigo IAPI. Foi um projeto sobre reabilitação profissional. Eu resolvi montar uma equipe multidisciplinar com cerca de 30 a 40 pessoas, onde havia médicos, psiquiatras, cinesiologistas, neurologistas, porque eu pensei reabilitação profissional para mutilados, cegos, portadores de deficiências físicas. E precisávamos desses especialistas. Agora, a reabilitação profissional para portadores de deficiências mentais, eu imaginei podermos utilizar a teoria de Piaget pela primeira vez no âmbito da psicologia do trabalho. Mais tarde, em 72, eu levei a Jean Piaget em mãos este nosso projeto e ainda os resultados obtidos, e ele me declarou abertamente que era efetivamente a primeira vez que se utilizava a psicologia aplicada, a psicologia dele, Jean Piaget, na área da psicologia aplicada ao trabalho. Naquela época, a afirmação da psicologia como ciência, como profissão,
ainda estava numa fase incipiente. E o próprio ministro da Educação, Jarbas Passarinho, tinha elaborado um slogan muito desagradável para todos nós. Dizia que se estavam formando tantos psicólogos que daqui a pouco a única atividade profissional do psicólogo seria entrevistar outros psicólogos para ter alguma coisa para fazer. Note-se que ao todo, naquele momento, no Rio de Janeiro, em 1970, havia 1.072 psicólogos registrados só. Voltando atrás a 1970, se abriu uma nova página também no nosso trabalho, porque resolvemos implementar no país uma tecnologia, praticamente uma tecnologia e não uma ciência, da qual tínhamos conhecimento através da literatura até aquele momento, que era a ergonomia. Em nosso entender, a ergonomia era o futuro da psicologia do trabalho. Estávamos em plena ditadura naquele momento e se discutia muito até que ponto a psicologia do trabalho seria um modo de manipular o trabalhador. O trabalhador seria primeiro manipulado através da seleção profissional, do treinamento, para trabalhar em prol de um eventual patrão, o qual poderia explorar o seu trabalho de uma forma mais completa para tirar o máximo de rendimento do trabalhador. E ainda o treinamento feito através de sensibilização, dinâmica de grupo, era visto como ainda mais perverso, porque além de retirar a mão de obra, no termo tayloriano, do trabalhador para benefício do patrão, se retirava a subjetividade do trabalhador, que era exatamente a forma pela qual se mobilizava a motivação da pessoa para trabalhar com mais afinco naquela determinada empresa em prol do empresário. Como a minha posição sempre foi uma posição bem de esquerda, durante todo esse tempo, embora eu tivesse que manter-me silencioso, que era uma época extremamente perigosa, eu pensei que o caminho para poder reivindicar um papel justo para a psicologia do trabalho seria a ergonomia, a qual trabalharia em prol do trabalhador, em prol do bem-estar, da qualidade de vida do próprio usuário e do próprio trabalhador. E ainda, quando implementei a ergonomia, eu abertamente declarava que a ergonomia era uma forma de favorecer o trabalhador para que ele não pudesse ser explorado como mão de obra. E, portanto, nós tínhamos que lutar por essa emancipação do trabalhador. Isso tudo dito em água morna, porque era perigoso ultrapassar limites de uma certa natureza. Eu, nesse ponto, tive um certo cuidado de prudência, até mesmo porque eu, no fundo, era um estrangeiro naturalizado. Mais tarde, o Dr. João Carlos Vital, falando do ISOP, quando eu já era diretor, dizia: todo mundo na fundação sabe que aqui é o antro dos comunas. É o termo que ele usava para definir o ISOP. Ora, é interessante notar que, dentro desse contexto, não haver uma discriminação na fundação, isto não impediu que de fora a ditadura militar não começasse a lançar os seus olhos sobre os componentes do próprio ISOP. E o Dr. Vital, nessa época, segundo nos contou, foi junto às autoridades militares. O pior trabalho que vocês podem fazer para a revolução, como eles chamavam, é indisporem-se com os intelectuais. Isso é um desserviço que vocês fazem. No fundo, eu era um naturalizado. Se a ditadura quisesse fazer algo comigo, a coisa mais simples era cortar a minha naturalização e mandar-me empacotado de volta para a Itália. Então, eu tinha que ter prudência, mas também não ter covardia. Tinha que ter certo limite entre essas duas posições. Porque o projeto da cana-de-açúcar tinha uma intenção abertamente socialista. Sabíamos que era o local, cana-de-açúcar,
onde se explorava a mão de obra de uma maneira mais brutal. Então resolvemos que a ergonomia devia atacar por esse ângulo. E fomos a campo. Indo a campo, por acaso em Campos, mesmo aqui perto, nós resolvemos submeter a uma série de verificações o comportamento de todos os que faziam a plantação, coleta da cana-de-açúcar. E verificamos que uma das práticas mais comuns era a imunização dos toletes. O tolete é um pedaço de cana-de-açúcar que é plantado para que dele surja uma nova cana. O tolete é um pedaço pequeno, mas se este tolete for cheio de fungos, não dá cana alguma. Então tem que se eliminar os fungos. Para eliminar os fungos, usava-se naquela época uma banheira improvisada com água e se derramava 1 quilo ou 2 de alquil mercurial. O alquil mercurial é um veneno possante, o qual esterilizava o tolete. Então botavam isto nessa banheira, derramavam, era um tubo parecido àquelas batatas spring de hoje. Derramavam aquele líquido vermelho e depois recomendava-se, na época, aos trabalhadores o uso de luvas, que eles usavam até aqui, mas eles enfiando dentro da banheira, a própria água cheia de alquil mercurial penetrava pela mão adentro. Há um percentual de alquil mercurial que é suportável, uma proporção de valores que era calculado até 2,5. Este percentual nós resolvemos submetê-lo a uma verificação através de exames de sangue, porque ele se acumula no sangue dos trabalhadores. Fizemos o exame e foi uma coisa fantástica. Aqueles que trabalhavam há 10 anos tinham não 2,5, mas 25 unidades no sangue. E assim a correlação era 1, número de anos de trabalho e envenenamento no sangue progressivo. Mandamos isto a um órgão do Ministério da Saúde. Recebi um elogio deste tamanho. Então, nesse momento, reuni no ISOP 56 organizações sindicais da agricultura. Aí já estávamos no governo Figueiredo, no começo do governo Figueiredo, mas ainda em plena ditadura. E disse, bom, o nosso trabalho está feito. Em 12 dias saíram 2 portarias do Ministério da Agricultura. Primeira portaria: é proibido o uso de alquil mercuriais em todo o território nacional na agricultura. Segunda portaria: é proibido o fabrico de alquil mercuriais no país. Parágrafo único: ressalva-se a utilização dos estoques até sua conclusão. Até que chegamos a uma conclusão melhor. Bastava que o Banco do Brasil desse o financiamento para o plantio da cana-de-açúcar em determinados meses do ano em que não aparece fungo. E essa foi a solução dada. E se resolveu o problema na cana-de-açúcar. Em 1962, quando fazíamos as seleções para juízes, nós verificamos que os instrumentos psicológicos não nos davam muita segurança para cortar caminho de pessoas. E foi então que eu resolvi enveredar por um estudo aprofundado de todas as teorias e técnicas que levavam à psicologia aplicada. Me concentrei mais na área da psicologia cognitiva, embora eu tivesse conhecimento também dos aspectos personológicos, porque acreditava que um ponto muito importante para igualar as diferenças sociais fosse o das diferenças intelectuais. À medida que as classes proletárias pudessem ter um desenvolvimento intelectual igual à classe média, à classe superior, eles teriam outros recursos, como tem atualmente na Europa e no primeiro mundo, para lutar e para se impor. Desde 91 para cá, o meu projeto vem sendo sistematicamente, repetidamente aprovado para a sua continuidade. Nós conseguimos já resultados definitivos no plano da lógica, temos uma cartilha para ser editada, esperamos, pelo livro didático, com todas as regras para se poder generalizar a técnica.
estamos preparando a cartilha definitiva para o vocabulário, utilizando esse princípio que o vocabulário é a multiplicação das significações em torno de tudo que se percebe, e pode-se estabelecer na criança uma atitude de pequeno detetive que compreenda que algo tem forma, tem cor, tem tamanho, tem posição, e com isso multiplica o seu vocabulário automaticamente. E, episodicamente, perceber que o que ocorre ao nosso redor tem começo, meio, fim, e ainda tem causas presentes, imediatas e remotas, efeitos imediatos e efeitos futuros. Poder perceber isto nesta trajetória temporal, isso também multiplica o imaginário das pessoas, o faz crescer. E esse é o nosso trabalho. Tendo alcançado este nível atualmente, nós resolvemos enveredar para o estudo correspondente das técnicas formais de ensino. Então estamos com uma equipe de 8 bolsistas que estão preparando, junto com alunos de psicologia e de educação, técnicas metacognitivas para ensino da alfabetização. E uma outra equipe, técnicas metacognitivas para ensino da matemática. Estas duas equipes estão começando agora. As de lógica, imaginário e designação já estão quase que terminando. Trabalho de mais de 10 anos, evidentemente a parte experimental, e mais de 30, incluindo a parte teórica. Este trabalho é um projeto que espero possa dar um passo novo na pedagogia contemporânea, onde eu verifico que houve neste século 3 grandes momentos passados: a escola tradicional, a escola repetitiva, que ainda é a escola behaviorista num certo sentido, técnica da repetição; a escola nova, que Piaget chamará de escola intuitiva principalmente, mas é uma escola que dá grande liberdade à criança, tenta desenvolver o imaginário e a criatividade, mas de uma maneira pouco disciplinada. A escola construtivista de Piaget, que é uma escola bem organizada logicamente, mas que espera que a criança faça tudo por si, o que favorece só as crianças de nível superior. E, finalmente, o que nós propomos, a escola metacognitiva, que, em nosso entender, é o futuro, preconizado por Jerome Bruner, desenvolvido desde 76 como conceito por John Flavel. No momento está sendo estudado em várias partes do mundo a metacognição, mas por um ângulo diferente do nosso. A metacognição é estudada como diagnóstico, para se verificar que a criança que usa a metacognição progride mais. E acabou-se. Nós não nos limitamos a isso, não é ver se progride mais, mas como instalar a metacognição na criança. Esse é o nosso desafio. A psicologia precisa ser vista sob 2 ângulos: como repercussão na comunidade, ou seja, como aceitação na comunidade, e creio que sob este ângulo teve uma expansão muito grande efetivamente na década de 80, porquanto se multiplicaram os serviços que o psicólogo compreendeu que poderia oferecer. Nós hoje temos psicólogos para gestantes, psicólogos para criança em UTI, psicólogos que trabalham com doentes terminais, psicólogos que trabalham com as mais diversas formas de lazer, de desporto, psicólogo esportivo. Psicólogo esportivo já é um pouco anterior. Mas, enfim, a multiplicação das áreas, inclusive no próprio trabalho, psicologia do trabalho, além da introdução da ergonomia, cabe destacar inúmeras formas de treinamento diversificadas e específicas foram progredindo na década de 1980. Onde o progresso foi um pouco mais reduzido por causa da concorrência de um outro profissional, o orientador educacional, foi na área da educação. Agora, na parte teórica, eu acredito que a psicologia hoje está ao nível da medicina de 1810. Era a época em que se tirava sangue de um tuberculoso em último grau, porque a teoria flogística ensinava que as doenças eram inflamações. A tuberculose era uma inflamação dos pulmões, tira sangue e assim desaparece. Bom, eu estou talvez fazendo uma caricatura porque é exagerado um pouco, mas nós estamos cheios de dúvidas. E o nosso trabalho em psicologia nunca pode ser de afirmações e certezas.
Acredito que um campo que já alcançou alguma verdade empírica, mas num nível muito elementar, é realmente o behaviorismo. Mas só em comportamentos motores, em comportamentos que não são generalizáveis para os níveis superiores da conduta humana. Então, tudo aquilo que é memorização de línguas, memorização de aprendizagem de equipamentos, instrução programada, tudo bem, perfeito. Isso já há um lastro científico para isso. Agora, o resto tem muita coisa em andamento. Teorias como Piaget, teorias como a psicanálise. Eu dou muito valor à psicanálise, mas acredito que ainda há muita poeira para assentar. Bom, então